Sintetizo. Ah, a tirania do relógio moderno. Parece que nem para os livros há mais vagar. Mas não temam. No Sintetizo, domamos o tempo e entregamos a essência. Prontos para esta façanha da concisão? E se a chave para o seu sucesso não estivesse em corrigir suas falhas, mas em algo que você já possui, uma força vital, pulsando aí dentro, esperando ansiosamente para ser descoberta, para ser libertada e para transformar radicalmente sua trajetória, prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo, absolutamente tudo, que você pensava saber sobre desenvolvimento pessoal e profissional, uma viagem ao centro do seu potencial máximo, onde seus talentos mais autênticos, aqueles que fluem de você com naturalidade e prazer, são a bússola infalível para uma vida de realização e excelência verdadeiramente extraordinária. Você já parou para pensar, seriamente, por que, apesar de tanto esforço, tantas horas incontáveis dedicadas a melhorar seus pontos fracos, o progresso parece lento, quase doloroso, como nadar contra uma correnteza implacável? Marcus Buckingham, no revolucionário livro Descubra Seus Pontos Fortes, nos lança um questionamento fundamental, uma provocação que abala as estruturas do pensamento convencional sobre autoaperfeiçoamento. Ele nos diz, com uma clareza cortante, que a sociedade, nossos pais bem-intencionados, nossos professores dedicados, nossos chefes exigentes, passaram a vida inteira nos dizendo para consertar nossas fraquezas, para nos tornarmos pessoas mais, digamos, equilibradas, mais completas, como se fôssemos um conjunto de peças que precisam ser todas igualmente polidas, talvez por um medo velado da inadequação, ou por uma busca equivocada por uma uniformidade que simplesmente não existe na natureza humana. Mas, e se essa busca incessante, essa verdadeira obsessão por corrigir o que nos falta, for justamente o que nos impede de alcançar nosso verdadeiro brilho, nossa genialidade particular, aquilo que nos torna únicos e insubstituíveis? A premissa central do livro é simples na sua formulação, porém, profundamente transformadora em suas implicações. Em vez de focar obsessivamente em suas deficiências, naquilo que você não faz bem, você deve identificar, cultivar, com paixão e aplicar estrategicamente seus talentos naturais, aquelas atividades que você faz com facilidade, com um prazer quase infantil e com um desempenho consistentemente superior aos demais e até a si mesmo em outras áreas, porque, segundo Buckingham, é aí, nesse terreno fértil dos seus dons inatos, que reside o seu maior e muitas vezes inexplorado potencial de crescimento e realização. É onde você se sente mais autêntico, mais energizado, mais você mesmo. Mas espere um pouco, antes de prosseguirmos, o que são exatamente talentos? E como eles se diferenciam fundamentalmente de habilidades ou conhecimento? É crucial, é vital entender essa distinção para mergulhar de cabeça na filosofia dos pontos fortes e colher seus frutos. Talentos são seus padrões naturalmente recorrentes de pensamento, sentimento e comportamento, são aquelas coisas que você faz quase instintivamente, sem precisar de um manual, que te energizam de forma contagiante, que te fazem sentir genuinamente autêntico e que, quando aplicadas, levam a um desempenho excepcional, quase sem esforço aparente. Eles são inatos, são parte da sua essência, da sua impressão digital, única como a cor dos seus olhos, sua predisposição para certas atividades, ou sua altura potencial. Pense neles como sua fiação neurológica preferencial. Já o conhecimento é aquilo que você aprendeu, fatos, informações, teorias, como, por exemplo, as regras gramaticais de um idioma ou os princípios da termodinâmica, e as habilidades são os como fazer das coisas, as técnicas que você desenvolveu através da prática e do estudo, como, por exemplo, digitar rapidamente ou pilotar uma motocicleta.
Um ponto forte, então, na visão poderosa de Buckingham, é a capacidade de fornecer, consistentemente, um desempenho quase perfeito em uma atividade específica, e esse ponto forte não é apenas o talento bruto, mas sim o resultado da combinação poderosa da lapidação de um talento, que é a base, com conhecimento relevante adquirido através do estudo e habilidades específicas, praticadas à exaustão. Ou seja, o talento é a matéria-prima, o diamante bruto, cheio de potencial, mas ainda não totalmente revelado, enquanto o conhecimento e as habilidades são o polimento cuidadoso, a arte do ourives, que o transforma em uma joia brilhante, valiosa e admirada por todos. A grande sacada, o insight que pode mudar sua vida, é que tentar transformar uma fraqueza gritante em um ponto forte e reluzente é como tentar ensinar um peixe a escalar uma árvore com destreza, ou um pássaro a nadar nas profundezas do oceano. Pode até haver algum progresso mínimo. Com muito, muito esforço, com uma dedicação hercúlea, mas o peixe nunca será um grande alpinista, e o pássaro jamais será um mergulhador exímio, e enquanto isso, ambos estarão negligenciando suas verdadeiras vocações, aquilo em que são naturalmente espetaculares, que é nadar com maestria e voar com elegância. Da mesma forma, nós despendemos uma energia enorme, um tempo precioso, tentando ser bons em coisas para as quais não temos talento natural. E o resultado, na melhor das hipóteses, é a mediocridade esforçada, acompanhada de frustração constante e um desgaste emocional e físico que nos rouba a alegria de viver. Por outro lado, quando você investe seu tempo e sua energia, de forma consciente e deliberada, em atividades alinhadas com seus talentos natos, o crescimento é exponencial, quase mágico, o prazer é imenso, palpável, e a excelência se torna uma consequência natural, quase inevitável. Você entra naquele estado de fluxo, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi, onde perde a noção do tempo, onde o desafio e a habilidade se encontram em perfeita harmonia, e sente uma profunda satisfação ao realizar aquela tarefa, um sentimento de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Isso acontece porque você está usando seus circuitos neurais mais eficientes, suas vias de menor resistência e maior potência. É como descer um rio a favor da correnteza, em vez de lutar contra ela. Então, a pergunta de $1 milhão é: como descobrir esses talentos escondidos? Ou talvez, nem tão escondidos assim, mas que foram soterrados pela poeira da rotina ou pelas expectativas alheias. Marcus Buckingham e seu colega, o pioneiro Donald Clifton, através de décadas de pesquisa meticulosa no Instituto Gallup, envolvendo milhões de entrevistas com profissionais de diversas áreas ao redor do mundo, desenvolveram uma ferramenta poderosa e reveladora chamada Strengths Finder, hoje conhecida globalmente como Clifton Strengths. Esse teste, é importante frisar, não é um diagnóstico de personalidade que te coloca numa caixinha, mas sim um identificador de talentos dominantes. Ele revela seus 5 principais temas de talento, dentre um conjunto de 34 temas universais, que descrevem padrões de pensamento, sentimento e comportamento, que, quando bem aplicados, levam consistentemente ao sucesso e à realização. Esses 34 temas são como os ingredientes básicos da receita do seu sucesso pessoal e intransferível. Eles incluem coisas como, por exemplo, analítico, que é a busca incessante por razões e causas, o talento para pensar de forma lógica, estruturada e objetiva, desvendando a complexidade, ou comando, a capacidade natural de assumir o controle de situações, mesmo as mais caóticas, e tomar decisões com rapidez e firmeza, sem hesitação. Talvez você tenha o talento da empatia, sentindo as emoções das pessoas ao seu redor como se fossem suas, compreendendo perspectivas diferentes com facilidade, ou, quem sabe, foco, a habilidade de definir uma direção clara, seguir adiante com determinação e fazer correções,
de rota precisas para se manter no caminho certo, ignorando distrações. Outros talentos podem ser: ideativo, a fascinação contagiante por ideias novas, por conexões inusitadas entre conceitos aparentemente díspares, ou intelecção, o prazer profundo pela atividade mental, pela reflexão demorada, pela introspecção, que gera clareza. A lista continua, rica e diversa, com talentos como adaptabilidade, que te permite viver o momento presente com leveza e lidar com mudanças inesperadas e imprevistos com uma flexibilidade invejável, crença, que te dá valores fundamentais, imutáveis, um norte moral que guia suas ações e te confere um propósito maior, desenvolvimento, que te faz reconhecer e cultivar com entusiasmo o potencial latente nos outros, sentindo alegria genuína com o crescimento alheio, disciplina, que te impulsiona a criar ordem, e estrutura nos caos, apreciando rotinas e prazos, ou ainda harmonia, que te leva a buscar consenso e pontos em comum, evitando conflitos desnecessários e promovendo a cooperação. Temos também input, o desejo voraz de coletar informações, artigos, livros, dados, e arquivá-los para uso futuro. Organização, a capacidade quase mágica de arranjar recursos, tarefas e pessoas para máxima produtividade e eficiência, como um maestro regendo uma orquestra, e positividade, o entusiasmo contagiante, a visão otimista da vida que inspira e eleva o astral das pessoas ao seu redor, mesmo em tempos difíceis. Podemos citar ainda o talento restaurador, que adora resolver problemas, encontrar o que está quebrado e consertar, trazendo as coisas de volta à sua funcionalidade, ou responsabilidade, que leva seus compromissos muito a sério, sentindo uma necessidade intrínseca de cumprir o que prometeu. Cada um desses temas e suas infinitas combinações representa uma forma única, uma avenida particular, pela qual você pode alcançar a excelência e deixar sua marca no mundo. Não existe um tema melhor que o outro. Não há hierarquia entre eles, e a combinação dos seus 5 principais é o que te torna singular, poderoso e com um potencial ilimitado. Conhecer seus temas de talento é como receber um mapa detalhado do seu tesouro interior. Ele te mostra exatamente onde cavar para encontrar o ouro que já existe dentro de você. O livro nos convida, insistentemente, a uma profunda reflexão sobre como usamos nosso tempo, nossa energia vital e nossa atenção, que são nossos recursos mais preciosos. Será que estamos dedicando a maior parte do nosso dia a atividades que drenam nossa vitalidade, que nos deixam exaustos e desanimados, ou àquelas que nos fazem sentir vivos, competentes e cheios de propósito? O desalinhamento crônico com nossos talentos não apenas impede nosso crescimento, mas também pode levar ao esgotamento, à falta de engajamento e a um sentimento persistente de inadequação. Uma vez identificados seus talentos através da autoobservação, do feedback de outros ou de ferramentas como Clifton Strengths, o próximo passo crucial é transformá-los em pontos fortes, consistentes e confiáveis. Isso envolve, primeiro, aceitar seus talentos e valorizá-los genuinamente, sem falsa modéstia, ou sem sucumbir à pressão social que às vezes nos faz minimizar aquilo em que somos naturalmente bons. Depois, praticá-los intencionalmente, buscando ativamente oportunidades para aplicá-los em diferentes contextos, tanto na vida pessoal quanto profissional. E, finalmente, adicionar conhecimento específico e habilidades técnicas relevantes para refinar seu desempenho e elevar seu talento a um nível de maestria. Por exemplo, se você tem o talento da comunicação, que é a facilidade inata de transformar pensamentos complexos em palavras de forma clara, envolvente e persuasiva, você pode fortalecê-lo aprendendo técnicas avançadas de oratória, estudando a arte do storytelling para cativar audiências, ou praticando a escrita em diferentes formatos, como artigos, roteiros ou posts impactantes. Se seu talento é estratégico,
a capacidade singular de enxergar padrões onde outros veem apenas caos e antecipar alternativas futuras com precisão. Você pode desenvolvê-lo, analisando cenários complexos de negócios, participando ativamente de planejamentos de longo prazo e buscando constantemente informações sobre tendências de mercado e movimentos da concorrência. Mas, e as fraquezas? Aquelas áreas onde nosso desempenho é consistentemente pobre e que nos causam desconforto, devemos simplesmente ignorá-las e fingir que não existem. Buckingham é categórico e pragmático. Não. Não devemos ignorá-las completamente, especialmente se elas estiverem minando seus pontos fortes, sabotando seus esforços ou impedindo seu desempenho em áreas cruciais para seus objetivos. No entanto, a abordagem é radicalmente diferente e muito mais inteligente, em vez de tentar transformar uma fraqueza arraigada em um ponto forte, o que, como já vimos, é um esforço inglório, frustrante e pouco produtivo. A estratégia é gerenciá-la de forma eficaz e com o mínimo de desgaste. Existem algumas maneiras astutas de fazer isso. Uma delas é usar um dos seus pontos fortes mais proeminentes para compensar ou contornar a fraqueza. Por exemplo, se você não é muito organizado por natureza, e a desorganização atrapalha seu trabalho, mas tem o talento da delegação ou de construir relacionamentos fortes e de confiança, você pode contar com pessoas que são naturalmente organizadas para te ajudar a estruturar suas tarefas, ou a manter seus arquivos em ordem. Outra tática poderosa é encontrar um parceiro complementar, alguém cujos pontos fortes sejam exatamente suas fraquezas e vice-versa, formando uma dupla imbatível, onde 1 mais 1 é muito mais do que 2, criando uma sinergia poderosa. Você também pode tentar redesenhar seu papel, suas responsabilidades, ou até mesmo a forma como você executa certas tarefas, para minimizar a necessidade de usar suas áreas de menor talento e maximizar o uso dos seus pontos fortes. Às vezes, uma pequena mudança na abordagem, um ajuste no processo, pode fazer uma grande diferença no seu desempenho e no seu bem-estar e, em último caso, se uma fraqueza é persistente e prejudicial e não pode ser contornada ou delegada, o objetivo é simplesmente gerenciá-la para que ela não cause danos significativos, buscando o suficientemente bom, o mínimo aceitável em vez da perfeição inatingível naquela área específica, liberando assim sua energia para brilhar onde você realmente pode. O foco do livro transcende a autoajuda individual. Ele tem implicações profundas e revolucionárias para a gestão de pessoas e para a construção de equipes de alta performance, que são o motor de qualquer organização de sucesso. Os melhores gestores do mundo, segundo a extensa pesquisa Gallup, não tentam transformar cada funcionário em um ser humano completo e perfeitamente equilibrado em todas as competências imagináveis, como se fossem escultores tentando moldar o mármore à sua imagem e semelhança. Em vez disso, eles agem como catalisadores de talentos, identificam os dons únicos de cada membro da equipe e os colocam em funções e projetos onde possam usar esses talentos ao máximo, todos os dias. Os benefícios são imensos, incluindo maior engajamento, produtividade elevada, menor rotatividade de funcionários e um aumento significativo na inovação e na satisfação do cliente. Eles entendem, intuitiva ou conscientemente, que as pessoas são diferentes, com uma miríade de combinações de talentos, e que essa diversidade, quando bem gerenciada, é uma força tremenda, não uma fraqueza a ser corrigida ou homogeneizada. Eles criam um ambiente de trabalho onde cada um pode brilhar intensamente, fazendo aquilo que faz de melhor, e com paixão, e o resultado são equipes mais engajadas, mais produtivas, mais criativas e mais inovadoras. Imagine um time de futebol onde o técnico, de forma insensata, tentasse fazer o goleiro ser um ótimo atacante, e o atacante habilidoso, um exímio defensor, seria um desastre completo. Não. É mesmo? O sucesso vem de forma retumbante quando cada jogador atua na posição que melhor se encaixa em seus talentos naturais
e complementa os talentos dos outros. No mundo corporativo, cada vez mais competitivo e dinâmico, essa abordagem baseada em pontos fortes pode revolucionar a forma como recrutamos, selecionamos, desenvolvemos e promovemos pessoas, em vez de focar apenas em preencher lacunas de competências genéricas, ou em corrigir obsessivamente falhas de desempenho através de treinamentos massificantes. As empresas visionárias deveriam buscar ativamente por talentos específicos que se alinhem com suas necessidades estratégicas e criar culturas organizacionais que incentivem, celebrem e recompensem o uso diário desses talentos, resultando em um local de trabalho mais humano, mais vibrante e mais produtivo. Adotar a filosofia dos pontos fortes requer uma mudança de mentalidade significativa, uma verdadeira quebra de paradigmas profundamente arraigados em nossa cultura. É preciso coragem para desafiar a crença quase universal de que devemos ser bons em tudo, de que a versatilidade generalista é o ideal supremo, e humildade para reconhecer que temos, sim, áreas onde nunca seremos brilhantes, por mais que nos esforcemos. E tudo bem, isso não é um sinal de fracasso, mas de autoconhecimento, porque nossa verdadeira genialidade, nosso poder de impacto, reside naquelas poucas coisas que fazemos excepcionalmente bem, com fluidez e alegria. Descubra seus pontos fortes. Nos ensina que a rota para a excelência e para uma vida com mais significado não é uma linha reta de correção incessante de defeitos, como um mecânico consertando um motor velho, mas sim uma jornada fascinante de descoberta e cultivo dos nossos dons mais preciosos, como um jardineiro cuidando de suas plantas mais raras e belas. É um convite para pararmos de lutar contra nossa natureza intrínseca e começarmos a fluir com ela em harmonia. É sobre encontrar alegria genuína e propósito autêntico no trabalho que fazemos e na vida que levamos, utilizando aquilo que temos de melhor e de mais singular. Pense nas pessoas que você mais admira, aquelas que alcançaram grande sucesso e profunda realização em suas áreas de atuação, sejam elas artistas, cientistas, atletas ou empreendedores. Você provavelmente descobrirá, ao investigar suas trajetórias, que elas não eram perfeitas em tudo, longe disso, mas sim que identificaram seus talentos singulares desde cedo, ou em algum ponto crucial de suas vidas, e construíram suas vidas e carreiras com foco e determinação. Em torno deles, elas encontraram seu elemento, como diria o saudoso Sir Ken Robinson, o ponto mágico de encontro entre paixão profunda e aptidão natural. A aplicação desses princípios poderosos vai muito além da vida profissional. Ela se estende e enriquece os nossos relacionamentos pessoais, os nossos hobbies e passatempos, a forma como educamos nossos filhos, incentivando-os a explorar seus próprios talentos, e como contribuímos para a comunidade ao nosso redor, ao conhecermos nossos pontos fortes e aprendermos a identificar e apreciar os pontos fortes daqueles com quem convivemos. Como nossos parceiros, amigos e familiares, podemos construir conexões mais autênticas, profundas e significativas, e colaborações mais frutíferas e menos conflituosas, por exemplo, em um relacionamento. Se um parceiro tem o talento da organização e o outro da criatividade, eles podem se complementar maravilhosamente, em vez de se frustrarem com as diferenças. O livro nos oferece uma linguagem nova e positiva para entendermos a nós mesmos e aos outros de uma maneira mais construtiva, empática e apreciativa. Ele nos dá permissão, algo que muitos de nós secretamente buscamos, para sermos quem realmente somos em nossa totalidade, com nossas luzes e sombras gerenciadas, e para celebrarmos nossas diferenças individuais, não como falhas a serem corrigidas, mas como fontes valiosas de poder, criatividade e complementaridade. Portanto, o desafio está lançado. De forma clara e direta, você está pronto, agora mesmo, para abandonar a tirania da fraqueza, essa voz crítica interna que só aponta o que falta, e abraçar com entusiasmo a liberdade libertadora dos seus
Pontos fortes? Está disposto a investir tempo e energia naquilo que te faz único, vibrante e extraordinário, naquilo que o mundo precisa que você ofereça? A jornada pode ser surpreendente, certamente reveladora e, acima de tudo, profundamente libertadora, pois abrirá portas para um nível de desempenho e satisfação que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. Porque, no final das contas, como Marcus Buckingham nos lembra, o maior desperdício de potencial humano não é ter fraquezas, pois todos as temos, mas sim deixar seus talentos mais brilhantes, suas maiores dádivas, adormecidos, subutilizados e inexplorados. Ao longo desta exploração detalhada, desvendamos a provocadora e transformadora ideia de Marcus Buckingham, de que o caminho mais eficaz e gratificante para a excelência e satisfação plenas não reside na tentativa exaustiva de consertar nossas falhas, mas sim na descoberta apaixonada e no cultivo dedicado dos nossos talentos inatos. Diferenciamos claramente talentos, que são padrões naturais de pensamento, sentimento e comportamento, de habilidades e conhecimento, que são adquiridos, compreendendo que um ponto forte é a aplicação consistente e quase perfeita de um talento lapidado com prática e aprendizado. Exploramos como a ferramenta Clifton Strengths pode ser um guia valioso para identificar nossos temas de talento dominantes e discutimos estratégias inteligentes e práticas para gerenciar nossas fraquezas, sem deixar que elas nos definam ou limitem nosso potencial. Vimos também o impacto profundamente transformador dessa abordagem inovadora, tanto para o indivíduo em sua busca por realização, quanto para as organizações que buscam construir equipes de alta performance, engajamento e retenção de talentos. Se esta jornada pelos seus pontos fortes ressoou profundamente com você e despertou o desejo genuíno de se aprofundar ainda mais e iniciar sua própria expedição de autodescoberta, curta este conteúdo, compartilhe com amigos, familiares e colegas que também podem se beneficiar desta mensagem poderosa e libertadora. E não se esqueça de se inscrever para mais reflexões transformadoras como esta. O link para adquirir o livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham, uma leitura essencial para quem busca viver uma vida mais autêntica e realizada, está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Invista em você. Descubra seus tesouros internos e liberte seu potencial máximo. O mundo espera por seus talentos. Ora, vejam só, a essência de horas de leitura, entregue em um piscar de olhos. Uma eficiência quase escandalosa, devo dizer. Se esta audácia moderna lhe poupou tempo precioso, clique no gostei e inscreva-se para mais resumos. Até breve.